Continuando nossa apresentação de vidrarias e outros acessórios para laboratório, eu queria te apresentar alguns materiais fabricados em polipropileno. Esses beckers são muito úteis para manipular soluções muito alcalinas, como por exemplo as soluções de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, ou qualquer solução que o pH dela seja superior a 10. No caso do hidróxido de sódio, a sugestão é que se for uma solução mais concentrada do que 0,1 mol por litro, você preparar e armazenar tudo em recipiente de plástico. O polietileno de alta densidade e o PET também são muito bons para armazenar essas soluções alcalinas. E de um modo geral, o vidro é muito resistente para soluções ácidas, enquanto o plástico é bastante resistente para soluções alcalinas. Essa vidraria aqui é chamada de proveta e nós usamos para poder medir volumes. Ela é de vidro borosilicato, mas pode ser fabricada também de polipropileno ou algum outro plástico. Esses plásticos nós costumamos chamar de material polimérico ou polímero também. Uma proveta faz parte de um tipo de vidraria que nós chamamos de vidrarias volumétricas. Isso porque ela mede os volumes com uma boa precisão e ela é específica para isso. Toda proveta é graduada. Essa graduação pode estar impressa no vidro ou mesmo marcada em baixo relevo. A marcação é boa porque não apaga com o tempo, se bem que demora para isso acontecer. Um detalhe bem legal é que existem esses anéis de plástico que servem para proteger a proveta de queda. Para funcionar certinho, você precisa deixar ele mais acima da proveta, como se ele estivesse quase uns 75% da altura total dessa proveta. E daí você pode ver que se ele cair no chão, vai ser o anel quem toca, amortecendo o impacto e prevenindo o material de quebrar. Você pode ver que se a gente simular uma queda com o bico da proveta para baixo, o anel protege também. Nem toda proveta vem com esses anéis. E é claro, bem na hora de visualizar a escala, você vai precisar tirar para poder ver certinho a graduação dela. Aqui nós vamos encher essa proveta com exatamente 100 ml de solução de ácido sulfúrico diluído, que é a solução de bateria. Para isso nós completamos quase todo o volume e depois ou nós podemos colocar bem devagarinho, ou você pode ir transferindo para um becker, como eu fiz, e depois nós vamos adicionando o líquido com outro material que nós chamamos de pipeta de Pasteur. A pipeta de Pasteur também pode ser de vidro ou de plástico. Essa aqui ela é de polipropileno e tem capacidade para transferir até 3 ml de uma vez só. E de um modo geral, uma pipeta de Pasteur tem um bico bem fino, para você poder injetar o líquido num local que tem a boca bem estreita ou algum local de difícil acesso. Nesse caso aqui, nós também poderíamos usar um conta-gotas, que fora o fato do bico dele não ser tão fino quanto o da pipeta de Pasteur, a função dele é idêntica. Como o ácido sulfúrico aqui é diluído, nós podemos usar a pipeta de plástico sem problema nenhum. Mas se fossem aqueles bem concentrados, com concentração acima de 90%, a preferência seria usar uma pipeta de Pasteur ou conta-gotas de vidro. Essa aqui, por exemplo, é uma proveta que mede até 100 ml e cada graduação dela corresponde à variação de 1 ml. Por isso que está escrito aqui em cima mais ou menos 1 ml. Nós vamos gotejando a solução. E aqui, para que nós obtenhamos o volume mais correto usando essa proveta, nós precisamos ajustar o menisco, que é essa interface entre o líquido e o ar. Nós ajustamos de forma com que a parte mais baixa do menisco fique em cima da linha da graduação da proveta. Ou seja, essa barriguinha precisa tocar a linha do volume que nós queremos. Para medir isso, os seus olhos precisam ficar no mesmo alinhamento da graduação da proveta, do mesmo jeito que nós deixamos a câmera filmando aqui. Se você olhar de cima para baixo ou de baixo para cima, existe uma ilusão de ótica que vai te fazer ver o menisco em um lugar diferente do que ele originalmente está. Esse erro causado nesse tipo de observação é chamado de erro de paralaxe. Então sempre alinhe os seus olhos com o menisco para evitar errar nessa parte. Aqui nós deixamos bem em 100 ml e tá bom, tá bem satisfatório. Então, da proveta nós transferimos para um becker. A proveta é uma vidraria que só serve para medição e transferência. Você jamais vai fazer qualquer reação química ou aquecimento usando uma vidraria volumétrica, porque se você fizer isso, existe uma chance alta de descalibrar esse material. Descalibrar significa que a graduação dele não corresponde mais à realidade. E tem outro detalhe, no vídeo passado eu já tinha te alertado que a graduação do becker não é precisa. Olha só aqui, nós colocamos 200 ml com precisão.
Mas no Becker parece que nós até passamos desses 200 ml, né? Então quando for assim, você confia na proveta. É o Becker que está errado aqui. Nós vamos adicionar o cobre e o nitrato de sódio nesse Becker, que já está com o ácido sulfúrico diluído. E para isso nós vamos usar essa balança aqui. Essa balança eu achei ela com um custo bem acessível, ela é capaz de pesar até 50 gramas de material e o incremento mínimo que ela consegue medir é 0,001 gramas, ou seja, 1 miligrama. A gente nunca pesa o máximo que uma balança é capaz de pesar. Fazer isso toda vez desgasta bastante ela e isso pode até descalibrar com mais facilidade. Essa balança aqui entraria na categoria de uma balança semi-analítica, que apresenta 3 casas de precisão após a vírgula. Uma balança do tipo analítica consegue medir 4 ou mais casas de precisão após a vírgula. E, de um modo geral, uma balança analítica de laboratório com 4 casas após a vírgula custa cerca de uns R$6.000. E uma semi-analítica com 3 casas, cerca de uns R$2.500. Elas conseguem ter uma capacidade máxima de pesagem de até 250 gramas. Para qualquer tipo de pesagem em balança, eu vou te fazer uma primeira observação. Você sempre usa a balança nivelada. Se a balança estiver inclinada, você não vai obter a massa real do objeto ou da substância que você está pesando. Olha, por exemplo, esse recipiente pequeno aqui de 2 gramas. Eu vou colocar uma borracha para desnivelar bastante a nossa balança. Está registrando 1,964 gramas. Então, a razão disso é porque a força-peso é dividida entre 2 vetores imaginários. O componente normal ao prato da balança, que é isso que a balança lê, e o vetor da força no sentido do plano inclinado, seria a força que empurra o material para ele poder escorregar. Daí, você lê sempre um peso menor porque a componente normal ao prato da balança é a força-peso multiplicada pelo cosseno do ângulo formado. E o cosseno desse ângulo vai ser sempre um valor menor do que 1, e assim, matematicamente, o peso de um material vai ser sempre menor do que o valor real se a balança estiver inclinada. Isso tudo aqui é bem apresentado no ensino de física, no primeiro ano do ensino médio, num conteúdo chamado plano inclinado. Então, sempre deixa essa balança alinhadinha para fazer a medida. Essa não tem, mas a maioria delas tem um nível para você poder ajustar os pezinhos e não ter essa inclinação indesejável. No caso da nossa balança, como ela pesa no máximo 50 gramas, eu consegui encontrar ela por cerca de R$160 no AliExpress e, sinceramente, é um equipamento bem interessante. Nós vamos então pesar 24 gramas de cobre e para isso eu coloquei essas bandejinhas de plástico pretinha. Ela é bem leve e nós vamos então adicionando o cobre. Eu descasquei esses cabos de cobre e cortei em pedacinhos bem pequenos para nós podermos pesar com facilidade o cobre metálico. O cobre usado em cabos e fios elétricos ele é bem puro e é uma fonte bem fácil para a gente poder obter o cobre no estado metálico. Eu já vou aproveitar e pesar também essas 20 gramas de nitrato de sódio, que nós já até apresentamos o preparo dele em um vídeo anterior aqui no canal. Um fato interessante sobre o nitrato de sódio é que ele tem um caráter oxidante, né? E depois de pesar, você deve limpar bem a balança. Toda balança precisa ser bem limpinha depois do uso para você poder aumentar o tempo de vida dela. Você limpa ela usando uma trincha de 10 centímetros. Uma trincha é como se fosse um pincel, porque esses cristalitos que sobram, além deles oxidarem algum material, eles podem ir reagindo também com outro material que for pesado e tudo isso vai comprometendo a sua balança. Além disso, dá umas pinceladas aqui e ali, é bem rápido. Agora vamos então fazer a reação química desse vídeo. Nós adicionamos o cobre naquele becker que tinha 200 ml de ácido sulfúrico diluído e você pode ver que não houve reação química nenhuma. Eu vou até colocar uma barra de agitação magnética para misturar isso tudo. E claro, esse sistema está em cima de um agitador magnético. Mas eu vou te adiantar que essa parte aqui nem precisa. Eu estou fazendo ela mesmo, mas não vai reagir, é só para você ver. Na verdade, se você lembrasse da teoria, daria para saber que essa reação não acontece porque o potencial de redução do íon hidrônio é menor que o do cobre. Mas vamos adicionar agora o nitrato de sódio. Esse sim, em meio ácido, tem um potencial de redução bem maior que o do cobre. Ou seja, o nitrato consegue ser reduzido enquanto o cobre vai ser oxidado.
Você também pode pensar que na prática nós estamos gerando o ácido nítrico dentro do becker. A gente chama de in situ. Afinal de contas, tem a espécie hidrônio que veio do ácido sulfúrico e nitrato que veio do sal. Enfim, tudo isso é para te mostrar que agora a reação vai acontecer. Aliás, mais do que isso, nessa reação forma-se o gás NO, que é o monóxido de nitrogênio. Ele é um gás incolor, mas esse gás tem uma característica muito interessante, que na presença de oxigênio, ele se converte para o gás NO2, que é o dióxido de nitrogênio, que tem uma coloração amarronzada bem característica. Então, olha que conveniente, nós podemos reparar que ocorre uma reação química aqui pelo despreendimento de gás, ou seja, vai formando bolhas, pela formação de um gás marrom na superfície do becker e ainda pela corrosão do cobre. Diga-se de passagem, o cobre solúvel, o cobre 2+, ele é azulado. Então nós vamos ter inúmeras evidências da reação química nesse procedimento. Depois de 24 horas, dá para perceber a formação dos cristais azulados, que é um sinal bem evidente do sulfato de cobre que nós produzimos. Aqui, de propósito, eu não coloquei as quantidades exatas para que essa reação fosse completa, ou seja, deve ter sobrado um pouco de cobre metálico. Então, para remover ele dessa solução, nós podemos aquecer e quando todos os sais forem solubilizando, o cobre metálico não se solubiliza e nós acabamos removendo ele por filtração. Para aquecer esse becker, eu quero te apresentar um sistema que tem a chama. Essa peça se chama bico de Bunsen. E basicamente é um bico por onde nós iremos acoplar o gás GLP, que é o gás de cozinha, e eu vou acoplar essa mangueira aqui. É importante você lembrar que essas mangueiras têm validade, tá? Isso é importante tanto no laboratório quanto em casa mesmo. Se ela tiver vencida, você troca. É porque ela estraga formando microtrincas, e daí pode vazar gás, e isso é perigoso, né? O bico de Bunsen tem essa espécie de abertura aqui para o controle da quantidade de oxigênio que vai entrando. E esse registro aqui que serve para nós ajustarmos a potência da chama. Nem todo bico de Bunsen tem registro, mas ele é útil sim para você ter um ajuste, nem que seja mínimo, da potência do sistema. Eu vou montar o sistema todo e nós colocamos aqui esse tripé de metal centralizado com o bico de Bunsen. Nesse tripé tem um disco de material refratário. Antigamente a gente chamava de amianto, mas já faz muito tempo que isso não é mais amianto mesmo. Daí o bico de Bunsen está com a abertura de ar fechada, porque é mais fácil para ligar a chama sem muita passagem de ar. E depois você abre o registro, mas mantém a abertura fechada. Você liga um fósforo, um isqueiro, a chama inicialmente é amarelada, eu já te explico o porquê disso, e daí você vai abrindo a passagem de ar até a chama ficar bem azulada. Na hora que acabou o uso é só você fechar o registro e pronto. Essa visão aqui é bem melhor para mostrar esse conjunto completo aquecendo, né? A chama com pouca passagem de ar, ela fica bem amarela. Além disso, ela é mais fria também. Ela atinge no máximo 900 graus Celsius e é consequência de carência de oxigênio para realizar a queima completa do gás de cozinha, o GLP, que basicamente é uma mistura de propano com butano, e para tudo que eu vou falar agora eu vou considerar como sendo somente o butano, tá? Então, para você ter uma ideia, a entalpia de combustão em carência de oxigênio, também chamada de combustão incompleta do butano, ela libera uma quantidade de calor de 1.200 kJ por mol. Essa chama é amarelada porque é liberado muita fuligem, né? Dependendo do grau de restrição ao oxigênio, essa chama solta uma fumaça bem preta, que é excesso de fuligem emitida, né? E fuligem é carvão, né? E o carvão, se ele for aquecido, ele incandesce, e esse é um dos motivos dessa chama ficar amarelada. E se houver uma quantidade suficiente de oxigênio, a chama vai ficar azul ou azulada, né? E é consequência da combustão completa do gás. Nesse caso, a temperatura mais alta é de 1.200 graus Celsius, que por sinal é exatamente na região onde estão as duas zonas da chama, a junção entre a zona oxidante e a zona redutora. Essa combustão não libera fuligem. A entalpia dessa reação é por volta de 2.700 kJ por mol, sugerindo que é gerado mais do que o dobro de calor do que se fosse uma combustão incompleta. Bom, então mantendo essa chama azulada, nós vamos aquecer o conteúdo do becker até dissolver a parte dos sais que estão presentes ali.
Eu vou usar um bastão de vidro aqui só para ajustar no desprendimento dessas partes mais duras dos cristais. E a gente aguarda um pouco até esses cristais se solubilizarem. Aqui nós vamos filtrar usando um anel de metal. Eu até mencionei sobre ele no vídeo anterior. Ele é bem melhor para poder permitir essa fixação do funil no suporte universal. Nós colocamos também o funil e também o filtro, que nesse caso aqui é o filtro de papel para café. Filtramos a solução e recolhemos em outro becker de 250 ml essa solução azulada. No filtro ficou retido aqui o resíduo de cobre que não sofreu reação. Agora aqui nós temos o material obtido, que é uma solução concentrada de sulfato de cobre e impurezas. Essas impurezas aqui são, por exemplo, o resíduo de ácido, porque o ácido não foi todo consumido, e também essa reação gerou uma quantidade muito grande de sulfato de sódio, e nesse caso aqui o sulfato de sódio é o principal contaminante do nosso produto. Bom, então mesmo não sendo o objetivo desse vídeo, a gente vai fazer uma rápida purificação aqui desse material, primeiramente deixando ele nesse becker por 24 horas em geladeira, para a gente poder retirar os cristais ali e descartar essa solução, porque ela está muito ácida. Para isso, basta a gente realizar uma filtração desse material aqui. Agora, é interessante ressaltar que esse resíduo ácido, mesmo ele não nos interessando, tem muito sulfato de cobre aqui. Se a gente quisesse recuperar todo o cobre até o da solução, a gente poderia fazer um pequeno teste. Para isso, eu vou te apresentar uma outra vidraria, que é o tubo de ensaio, né? Que é basicamente um tubo para testes. Ele tem esse formato, só que eles têm vários tamanhos diferentes. Nós pegamos um pouquinho dessa solução que nós iríamos descartar e colocamos um pouquinho de bicarbonato de sódio. Você pode colocar tanto o bicarbonato de sódio sólido ou uma solução concentrada dele. Fora todo o gás liberado, dá para perceber aqui um resíduo insolúvel esverdeado, né? Isso aqui é o carbonato básico de cobre, que foi formado a partir da adição do bicarbonato de sódio. Nós fizemos isso porque podemos testar muita coisa antes, em pequena quantidade, num tubo de ensaio. No nosso caso aqui, nós vamos adicionar de fato o bicarbonato de sódio no becker, né? A gente vai colocar um pouco de água também, vou colocar a mesma quantidade. E esse bicarbonato de sódio ele vai formar o carbonato básico de cobre, que é insolúvel, e já que ele é insolúvel, a gente vai poder lavar várias vezes esse material para poder retirar todo o sulfato de sódio residual presente ali, e aí nós vamos obter um produto bem puro. Aqui nós vamos dissolver os cristais por aquecimento e agitação magnética. Nós demos preferência para o agitador magnético porque depois que todos os cristais forem dissolvidos, a agitação contínua vai ajudar bastante conforme nós formos adicionando o bicarbonato de sódio para converter o sulfato de cobre em carbonato básico de cobre. Nós vamos adicionar um total de 100 gramas de bicarbonato de sódio para poder tanto neutralizar essa solução quanto fazer a conversão do sulfato de cobre. Essas adições são bastante demoradas e o procedimento aqui demorou quase 1 hora. Se você adicionar rápido demais, o sistema vai efervescer e fazer sujeira, então precisa ter paciência mesmo. Já no final da reação, dá para ver que a coloração já alterou bastante para um tom esverdeado. E aqui dá para ver que formou um sólido muito fino, né? Um tamanho de partícula muito pequeno. A filtração simples nesse caso aqui é mais difícil de ser feita. Além disso, se o pH de uma solução for muito alcalino, o papel usado na filtração costuma inchar e a filtração fica bem mais demorada. Aqui nós vamos mostrar a filtração do material pela técnica da filtração simples mesmo, mas o ideal nesse caso seria a filtração a vácuo, que é muito mais rápida e eficiente nesse caso. Nós vamos abordar sobre ela num vídeo futuro aqui no canal. É muito importante, assim que for feita a filtração, as lavagens sucessivas com água, de preferência com água quente. Nesse caso, quanto mais água você usa para lavar, mais chance tem de tirar as impurezas que são solúveis e melhor vai ser a pureza e qualidade do produto final. Nesse vídeo, nós lavamos com 1,5 litro de água quente. E esse processo também é bastante demorado. Depois de umas 5 horas, nós obtivemos um material um pouco mais seco, na verdade, um pouco menos úmido, né? Nesse estado aqui, nós transferimos ele para um vidro de relógio para poder fazer a secagem.
O tempo todo nós usamos um vidro de relógio, que é essa vidraria aqui, como tampa para um becker, mas ele é muito usado para poder manter um material em algum meio de secagem. E quando eu falo em um meio de secagem aqui, eu estou me referindo principalmente a uma secagem em estufa elétrica. Antes desse procedimento, você precisa pesar o vidro de relógio limpo e seco, para depois descontar esse valor do peso total do material já seco. Se você for secar muito pouco material, você já pode deixar até o filtro de papel em cima do vidro de relógio e depois pesar só o filtro. Claro que para fazer essa segunda opção, você já precisa ter pesado antes de tudo isso o filtro de papel. É bom espalhar bem o material para ele secar melhor. E aqui nós ligamos a estufa e ajustamos a temperatura para cerca de uns 80 a 90 graus. E vamos deixar o material secando por cerca de 24 horas. Você encontra essas estufas de todo tamanho. Essa aqui, por sinal, é bastante pequena. E depois que o material está seco, nós tiramos o vidro de relógio e esperamos ele esfriar até a temperatura ambiente para poder pesar ou para manipular o material. Aqui dá para ver que o sólido está bem seco. É bom triturar ele para ficar mais fácil de manipular depois. Nós pesamos o material e obtivemos 30,4 gramas. Agora tem só um detalhe. Você pode ver aqui que parece que teve um pedacinho aqui do material que está azul ainda. Essa parte ficou com uma impureza. Você podia voltar tudo isso aqui para lavar em água e depois filtrar de novo. Mas aqui, como é um pedacinho bem pequeno, eu vou só tirar ele e depois descartar. Se você quer saber o rendimento que nós obtivemos, saiba que nós usamos 24 gramas de cobre, mas 2,5 gramas não reagiram, então foram só 21,5 gramas consumidas, o que representa aproximadamente 0,34 mol de cobre. Isso deveria nos dar 0,169 mol de carbonato básico de cobre, nós obtivemos 0,131 mol e, portanto, nosso rendimento foi de 77%. E por fim, aí está nosso produto. Muito obrigado por assistir esse material e nós nos encontraremos em breve no próximo vídeo.